capítulo 17 do livro de 1 Reis, verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. É importante entender quem foi Acabe e quem era Elias, e quem foi a esposa de Acabe. Seu nome era Jezabel. Acabe foi um rei que teve o privilégio de ser escolhido para governar sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel, o povo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Certamente Acabe, desde criança, ouvia as histórias da intervenção de Deus nos momentos em que o povo hebreu precisou, em que Deus pudesse mudar uma circunstância, mudar uma situação em que os hebreus estavam sendo humilhados, sendo de alguma maneira pisados, e Acabe sabia dessa história, sabia da história da criação do povo de Israel, não era um ignorante, ele tinha entendimento. Quantas vezes ele deve ter ouvido dos seus antepassados, nos relacionamentos que ele tinha como criança: um dia Deus abriu o mar e o nosso povo passou, os hebreus passaram. Um dia as muralhas de Jericó caíram. Milagres e milagres, as pragas que vieram sobre o Egito, como Deus guardou. Quando nós temos ciência de quem é Deus, nós seremos julgados nas nossas escolhas. Não estou dizendo nem revelação, ciência. Quando sabemos da história, nós deixamos de ser ignorantes. As nossas escolhas, elas vão determinar a nossa semeadura. Acabe fez escolhas erradas, e por isto veio uma palavra de julgamento, veio uma palavra de maldição, em que talvez morreram milhares. Não que aqueles milhares tenham feito as mesmas escolhas de Acabe, mas o pecado da autoridade maior, ou das autoridades maiores de uma nação, representa o pecado coletivo, porque foi aquela nação que os escolheram. Então, a escolha errada de uma nação leva a ter pessoas erradas em lugares chaves de autoridade, e quando essas pessoas fazem as suas escolhas, que é tendência do seu coração ao erro, toda a nação sofre. Primeiro, Acabe casa com Jezabel. Hoje é interessante, todo mundo pode ter acesso à palavra, à Bíblia e os significados. Quem tem celular aí? Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. Quem tem celular? Levanta o seu celular. Pega o seu celular, vai lá no Google. Pega o significado do nome Jezabel. Jezabel foi uma das escolhas erradas de Acabe. Lá no Google, simples, você não precisa fazer pesquisa em biblioteca, em pegar grego, hebraico, vai lá no Googlezinho, né? Dá uma olhada lá, põe lá, qual é o significado da palavra Jezabel? Jezabel quer dizer, o que está escrito aí? Baal
exalta, é um dos. Segundo, qual que é? Marido, né? Baal é marido. Terceiro significado daí? Impuro. Então, Baal exalta, Baal é marido e é impuro. A escolha de Acabe foi uma escolha na direção do inferno. Ele fez um pacto consciente com Baal e consequentemente veio a maldição. E consequentemente veio as circunstâncias de uma crise jamais vista. Não que Deus queria Baal no seu caminho, queria Acabe no seu caminho. Deus queria que Acabe fizesse as escolhas erradas, certas, não erradas. Mas Deus respeita o livre-arbítrio. A crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise mundial, porque as grandes lideranças que dirigem o sistema da sociedade mundial fizeram escolhas erradas. E, consequentemente, nós fomos entregues a este vírus maligno. Mas Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Ele tem o controle. A sua soberania está sobre tudo. No momento de crise, tinha um profeta. No momento de crise, tem um remanescente. No momento de crise, tem um povo que, ainda que não concorde com aquilo, convive com aquela situação, recebe as consequências daquela situação, mas tem consciência que Deus é Deus que pode mudar todas as situações contrárias. Deus diz ao profeta, olha o verso 3, diz assim, verso 2: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retire-te daqui. Deus estava falando com Elias. Vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberá da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, que era um riacho, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do riacho, da torrente. No momento de crise, Deus guardou Elias. Por quê? Porque Deus protege aqueles que são seus. Deus é um pai que guarda aqueles que o temem. Deus é um pai que, no meio de uma tempestade, Ele separou, no meio de uma praga, uma tempestade de pragas, Ele separou um lugar chamado Gósen e colocou seu povo. Deus é um Deus que, quando o seu povo volta para Ele, Ele diz: entra na sua casa, mata um cordeiro e sobre o umbral coloca sangue, porque quando o destruidor vier, não poderá entrar no seu lar. Enquanto havia aquela praga, aquele momento de escassez de água e de alimento, Deus levou Elias para perto de um ribeiro, e pela manhã os passarinhos traziam alimento. E eu vou liberar uma palavra para você: não temas, Deus tem um lugar para você no meio da tempestade, de proteção, de suprimento, e o diabo não vai tocar naquilo que Deus te deu, como ele fez com Elias. Mas Deus quer usar a tua vida. Ele não quer só proteger você, Ele quer usar você como instrumento de cura, como instrumento de autoridade, para dizer:
praga chega. No tempo de Deus, Deus vai tirar você do lugar de conforto, de proteção, e vai te levar por frente da batalha como um profeta de Deus, para fazer o que Deus quer que façamos como igreja. Só a igreja tem a autoridade para dizer não a esta praga e mandá-la se retirar da face da terra. E é por isso que Satanás quer fechar a igreja, porque a igreja, ela é muito mais do que esse momento que eu vejo como o cultuar a Deus é um momento de aprendizado, para que nós possamos nos fortalecer e sair daqui para batalhar em nome do Senhor, em prol do reino de Deus, e tirar as pessoas que estão debaixo da autoridade de Satanás e trazê-los para o reino da luz. Neste momento nós estamos aprendendo como enfrentar a crise, e as outras pandemias que virão, e as outras perseguições que virão. Por isso eles querem fechar. O governador do meu estado, eu sou paulista, moro lá também, televisão chega lá, ele liberou o futebol, ele liberou os bares, mas não liberou a igreja. Governador, a tua hora vai chegar. O Deus Todo-Poderoso está vendo isto. O Deus Todo-Poderoso, isso não passa impune aos olhos de Deus. Isso não passa. Deus está olhando, e nós temos que pôr nosso rosto para fora. Não tenha medo de pôr a cara para fora. O Senhor está conosco. A guerra não é nossa, é do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O pecado da omissão é muito mais sério do que o pecado da você se expor de uma maneira errada. A omissão quer dizer que você é cúmplice, que você concorda. Deus guardou o profeta Elias, mas depois Deus diz ao profeta, veja o verso 7: mas passando dias, a torrente secou, porque não chovia mais sobre a terra. Eu imagino que Elias lá, feliz lá todo dia, né? Quem já tomou aquela água que sai da mina ali, da nascente, né? Da nascente, né, pastor Lauro? Você pega, já tomou, irmã? Pega lá com a caneca de alumínio. Irmão, não tem coisa melhor. Ela vem geladinha, pura. Elias todo dia ia lá na nascente. Aí chegava o passarinho com carne mal assada, falou, devolve, traz a outra, né? Porque os pássaros iam lá onde estavam os reis, os governantes. Antes do café da manhã, um pássaro chegava lá e falou, não, isso aqui é de Elias, tirava o melhor. Que coisa boa, né? Deus está me protegendo. A situação financeira, se eu for dizimista, ela não agrava. Se eu for ofertante, Deus conserva. Então estou em casa, tenho o acesso à igreja pela internet, não preciso nem ir lá, transfiro tal. Maravilhoso, que bom. Só que Deus viu o conforto de Elias e falou, fecha a nascente. Elias não entendeu. Eu pus ele aí para prepará-lo para o momento mais importante. Elias vai ser o instrumento de fazer com que essa situação mude. Deus quer fazer de você o instrumento para que essa situação mude. Quem se dispõe? Quem se dispõe? Levanta suas duas mãos, fala, Senhor, eis-me aqui. Eu creio, Senhor, que Tu tens um ministério, que Tu tens uma função para mim neste momento de crise. Usa a minha vida, Senhor. E veja que coisa maravilhosa. Verso 8: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, disponha-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, demore ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Vá, porque eu ordenei
uma mulher viúva, na cidade de Sidom, a cidade de Serepta, né? Tinha uma mulher viúva que clamava a Deus, que conhecia as histórias do Deus de Israel, que não se conformava com aquela crise, que não se conformava porque a nação estava sem água, sem comida, que não se conformava com as mortes. Aquela mulher estava clamando a Deus, como a igreja deve estar fazendo agora. A igreja, ela não pode se envolver em briga ideológica. A igreja tem que se envolver com o Espírito Santo. É hora da igreja clamar a Deus. Tem os dois lados da moeda. A não omissão é papel da igreja. A igreja não tem lado. O lado da igreja é a palavra. A igreja não é de esquerda nem de direita. A igreja é do reino de Deus. Então essa igreja, como a viúva de Sidom, aquela viúva que estava ali em Serepta, a igreja tem que estar clamando a Deus. E Deus viu aquela mulher clamando. E ele disse a Elias, eu falei isso ontem, os milagres de Deus começam de uma maneira improvável. Improvável. Deus fala para aquele homem, Elias, forte, 3 anos e meio, comendo do melhor, bebendo a água fresca. Fala, profeta, vai a Serepta, porque lá tem uma viúva que vai te sustentar, que vai te dar de comer. Presta atenção no que eu vou dizer, por favor. Os milagres de Deus começam com as coisas improváveis. Creia. Se estão mandando você dar o dízimo, se estão te orientando a dar a oferta num momento de crise, mas apóstolo, se eu der, estou dando tudo o que eu tenho, dê, porque Deus disse, abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida sobre sua casa. Já não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Elias, vai, porque eu ordenei a uma mulher que ela te sustente, porque eu quero fazer um milagre na vida dela. Para ela, o que eu estou te ordenando, você ir e ser sustentado por ela, é algo improvável. Ela entregar o melhor e ela continuar viva, é impossível de acontecer, mas eu sou Deus do impossível. Eu vou mostrar àquela geração que eu tenho controle de todas as coisas. Quem crê nesse Deus? Quem crê no Deus que pode tirar seu parente lá da intubação, pode levar para casa perfeitamente curado através da intercessão que você faz. Vai. E olha o que diz a Bíblia. Olha comigo aí, por favor. Veja o que diz aqui no verso 10. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-lo, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Que palavra! Aquela mulher deve ter olhado para Elias, aquela aparência boa, todos os 3 anos se alimentando bem, e ela fraca, magra. De repente Elias falou, vai e me traz água. Mas a mulher deve ter olhado para aquele homem forte e falou, será que ele não sabe que água aqui é coisa rara? Ela anda mais um pouco e ele diz, traz-me também pão. Será que aquela mulher não questionou dentro de si? Lógico. E hoje nós questionamos, nós temos dúvidas, mas ela tinha toda a história do Deus Todo-Poderoso na sua mente. Ela era uma hebreia, ela sabia de tudo que Deus tinha feito, ela tinha consciência do Deus de milagres.
Eu estava agora lá nos Estados Unidos, o telefone toca, era o bispo Tony. Apóstolo, falei, tudo bem, Tony? Ele, apóstolo, não está bem. Meu pai teve um diagnóstico de câncer e nós não sabemos o que fazer. Eu fiz logo o que eu faço com todo mundo. Falei, tem plano de saúde? Né? Ele falou, não tem, apóstolo. E eles têm uma condição boa. E eu disse a ele, se tiver plano de saúde, orientei na área natural, porque tive a experiência prática disso. Eu falei, onde está teu pai? Ele falou, está aqui na minha frente. Não, eu vou para a casa dele agora. Eu falei, quando você chegar lá, me liga que eu quero orar com ele. Aí ele ligou. Meia hora depois ele estava na casa dele, mais ou menos isso. Me ligou, eu falei, como seu pai chama? Antônio, passa para ele. Improvável. 5.000 quilômetros daqui, onde nós, 8.000 quilômetros? 8.000 quilômetros. No celular, pior, não era nem ligação de celular, de WhatsApp. O WhatsApp, de repente, pum, não é assim? Eu lá, na minha sala, lutando contra as potestades sobre alguns pedidos. O senhor Antônio pega o telefone do outro lado. Eu falei, o senhor tem fé, senhor Antônio? Tenho. Câncer estava no pulmão e no fígado. Eu falei, então nós vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus. Por que Deus escolheu uma viúva? Porque a viúva, era improvável o milagre acontecer. Por que Deus me escolheu lá? Porque eu sou um ser humano que não tem o poder nenhum, não tem autoridade nenhuma para realizar milagres. Eu sou apenas um servo que deixa Deus usar. E Deus mostra, Ele pega aquilo que é improvável, que não tem possibilidade, no celular, do WhatsApp. E eu falo, o senhor tem fé? Ele tem. Então eu vou orar agora. Deus vai cicatrizar seu pulmão. No próximo exame, o senhor vai estar totalmente curado. Ele falou, eu creio. Nós oramos. Ele tossiu. E eu ainda fiquei do outro lado, meu Deus do céu. Pensei comigo, a oração foi, parece que, né, piorou. Ele tossiu, não parava de tossir. Ele falou assim, apóstolo, saiu um negócio de mim agora. E eu falei, glória a Deus. Aí foram fazer os exames pré-operatórios. Fizeram tomografia, olharam, chamaram todo mundo. A médica chamou a família e falou, gente, eu sou médica há 40 anos, eu nunca vi um negócio desse. Seu pulmão está cicatrizado, não tem nada, está totalmente curado. Você crê nesse Deus? A glória é para Ele. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis. É neste Deus que eu coloco a minha fé. Eu não coloco, desculpa, eu não coloco minha fé na Organização Mundial de Saúde, ainda que nós temos que usar máscara, distanciamento, nós temos que fazer a nossa parte, higienizar as nossas mãos. Eu não coloco aí a minha confiança em instituição humana. A minha confiança está no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele confunde a mente das pessoas. E Deus tem um cenário maravilhoso para confundir a mente das pessoas. Não pense que eu não tomo cuidado. Você já tentou chegar perto de mim para conversar comigo? Eu falo, fica longe. Né? Não pense que eu estou até cheio de mania. Quando acabar isso, eu vou andar com um álcoolzinho para limpar a mão. Né? Não pense que eu não tomo cuidado. Mas a minha confiança não está nisto. A minha confiança está no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquela mulher, diante do profeta como nós, ela abriu o coração dela, diz aqui, verso 12, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija,
e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto da comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Ela abriu o coração, ela falou: ó, profeta, é o último recurso que eu tenho, é o último pouco de azeite que eu tenho, é o que restou de toda a minha vida, o que restou de tudo, é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Profeta, eu conheço a história do teu Deus, mas para mim acabou. Quando acaba o recurso humano, entra o suprimento divino para aqueles que temem a Deus. O profeta diz a ela, Elias lhe disse no verso 13: não temas, vai, faz o que dissestes, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traz-me aqui fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ouça, você que está em casa, quando nós colocamos o nosso telefone 4007-2910 e nos colocamos à disposição para orar por você, não é que nós temos aí poder em nós para orar e as coisas mudarem na sua vida, é que nós aprendemos o caminho. Só a oração pode mudar situações improváveis e impossíveis. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se manifesta quando nós transparentemente, mostrando para Ele quem nós somos, as nossas inseguranças, os nossos medos, mas liberamos a nossa fé, ainda que seja pequena, na direção da soberania divina. Aquela mulher disse: eu não tenho nada. O profeta: não temas, vá para a tua casa, faça o que eu te disse, porque a palavra está liberada, não vai faltar azeite nem farinha para você, até que a normalidade venha. Naquele momento que o profeta liberou a palavra, certamente a mulher deve ter chegado em casa, como muitos de nós, pensando que a botija estava transbordando, ou esperando que a botija estivesse já transbordando, e a panela cheia de farinha. Nós somos imediatistas. Isso não é uma característica do século 21, agravou essa situação no século 21 pela tecnologia, mas isso é natureza humana. Ela deve ter voltado para casa quando ela bateu o olho na botija, quando ela bateu os olhos na panela, tinha o mesmo tanto que ela tinha deixado. Porque a palavra não cumpre antes da obediência. A obediência é o preço pago antes da palavra. Para que o azeite se multiplicasse e a farinha se multiplicasse, ela primeiro tinha que fazer o bolo com aquilo que tinha para o profeta. Ela tinha que pegar o azeite e a farinha e fazer o bolo, e talvez deixar a panela e a botija vazia por um momento. O milagre não vem sem um preço pago. Quem está entendendo, diga amém, por favor. As pessoas querem milagres, mas não querem pagar um preço. A semana toda aqui nós oramos, e eu vi pessoas vindo todos os dias, o que eu estive, e de joelhos chorando. Isso é um preço pago. Quando você dizima, é um preço pago. Quando você dá a sua oferta: mas eu estou fazendo troca. Quem não quer troca, irmão? Não vem com falsa humildade. Isso é o princípio da semeadura. Eu semeio e pago um preço. Não, Deus não funciona assim. Deus não quer assim. Deus quer assim, sim.
Está escrito. Primeiro vai. Se tivesse fariseu olhando, e até hoje tem os fariseus que pegam a unção profética e zombam dela, mas se tivesse fariseu entre Eliseu, Elias e a viúva de Serepta, ia falar: que absurdo, esse homem forte, mandando a mulher pegar tudo que tem, fazer um bolo e trazer para ele. Isso é um absurdo. Que absurdo ir no culto todos os dias. Você vai ficar contaminado, mas vai, pega ônibus, vai para supermercado, vai para balada, vai para baile, bar, vai para bar. Ontem eu saí daqui, passei em frente de 4 bares que eu prestei atenção, lotadíssimo, ninguém com máscara. Ninguém, como se fosse todo mundo ali já imunizados, pertinho um do outro. Mas na igreja não. Cuidado com a igreja. Sabe por quê? O diabo sabe, quando você coloca os pés aqui, ele não tem autoridade sobre a tua vida mais. Ele não pode tocar em você. Ele não pode. E outra coisa, vou deixar avisado para vocês. Fechou aqui, nós vamos fazer 14 dias. 14 dias, não pode reunir, mas vou falar publicamente para todo mundo saber, né? Mas nós vamos fazer aqui 1 minuto de oração no altar. Pode fazer a fila lá fora, de distanciamento, na hora dos cultos. A pessoa vem aqui, os pastores ministram sobre ele, a autoridade de proteção para guardar, para abençoar a vida dele. A igreja não vai parar. Nós não vamos entrar numa caverna e ficar lá dentro. Vou dizer novamente, graças a Deus, que o governador Caiado não reeditou o decreto, e parece que o prefeito vai acompanhar. Tomara. Queria aqui parabenizar o governador Caiado. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Coisa boa a gente tem que valorizar, né? Nós temos que valorizar. E eu acho que não teremos esse problema. Mas se tiver, faremos aqui no altar. Pode entrar 4, entra 4, nós oramos, entra 4, nós oramos, entra 4. Vou estar aqui orando com 4, com distanciamento. Mas a igreja vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus. E essa mulher via que se ela pagasse o preço, embora todas as circunstâncias contrárias, Deus iria cumprir a palavra. Veja o que diz aqui no verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela, a sua casa, muitos dias. Olha o verso 6. Levanta a tua Bíblia enquanto eu leio, levanta bem alto, seja no iPhone, seja ela de papel. A Bíblia diz assim, ó: da panela da farinha não se acabou, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Levanta a Bíblia. Se você fizer de acordo com a palavra, ainda que isso seja improvável aos olhos humanos, ainda que a mudança seja impossível, segundo o raciocínio humano, Deus vai mudar a situação da tua vida. Levante bem alto a Bíblia, feche os olhos e fale comigo. Fala: Senhor Deus, eu quero obedecer a palavra, e eu creio que a minha obediência será o preço pago para que o milagre possa acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 5, se você pode abrir, abra, em pé. A partir do verso 17, é um alerta para nós. Se nós temos consciência da palavra, mesmo lendo sem revelação, as nossas escolhas vão determinar a nossa colheita. A
palavra diz aqui no verso 5, capítulo 5, verso 27. Chega-te e ouve tudo o que disser, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. Tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. O povo chamou a Moisés, falou: não vamos subir no monte não. É aterrorizante o aspecto. Você vai, tudo que Deus falar, nós vamos obedecer. Olha o verso 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando faláveis a mim, e o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falarão eles bem. Em tudo falarão eles bem. É isso? Falaram eles bem. Em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração. Presta atenção agora, irmão. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes: tornai-vos as vossas tendas, tu porém fique aqui comigo. Eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhe dirás e ensinará, que cumpram na terra que eu lhe darei para possuí-las. Cuidareis em fazer de que, como vós mandou o Senhor vosso Deus, não desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivas bem e vos seja bem sucedido e prolongue os seus dias na terra. A obediência me leva a tomar posse da promessa de viver bem e que prolongue os nossos dias na terra. Quem quer chegar até 90 anos? 90, 100, né? Desculpa, irmão. Quem quer chegar até 100? Eu estou até desistindo de 10. Quem quer chegar? Hoje eu vi mandaram figura para mim de uma senhora, ganhou da irmã, 95 anos, fazendo ginástica naquelas barras, como é que chama? Assimétricas, né? Sabe o que ela fazia? Virou de cabeça, pôs os pés para cima. Eu vou até postar agora, não sei se vocês viram. Para mim fazer aquilo só falta as barras. 95 anos. Quem quer a bênção da saúde, da prosperidade, da proteção? Olha para o irmão que está perto de você e fala: isso tem um preço a ser pago. E o preço é a obediência. Obedece a palavra e Deus vai lhe dar saúde. Obedece a palavra e esse vírus maligno não vai tocar em você. Obedece a palavra e os seus dias vão ser prolongados na face da terra. Quem crê nisso, diga aleluia.